primeira vez nesta casa, né? Mas feliz em Deus e conhecer mais um povo que, assim como eu, estamos na preparação para morar no céu, para morar ao lado de Cristo Jesus. Amém? Minha esposa não pôde estar, porque não está muito bem. Amém? Minha filha está ali, nos acompanha, porque eu sou assim, eu gosto de carregar a minha casa. Se a esposa não pode ir, pelo menos um dos filhos eu carrego, porque a minha casa é o meu testemunho. Vocês, com exceção da missionária Janete, vocês não me conhecem, vocês não sabem o que eu fiz o dia inteiro, mas a minha casa me conhece melhor, muitas das vezes, do que a mim mesmo. Então aí está minha filha. Se quiser procurar ela, ele é um bom pai, ele é um bom marido para a tua mãe. Fiquem à vontade, porque a minha casa, ela precisa ser o meu testemunho. Amém? Deus abençoe os pastores desta casa, em nome de Jesus Cristo. Pastora Silvia, eu conheço assim de vista, assim, né? Conheço muito, mas de vista a gente conhece, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Sem perca de tempo, vamos estar meditando no texto Efésios, capítulo de número 6, apenas o verso de número 11. Eu gosto de ser fiel a Deus e fiel ao tema em que nos é passado, porque muitos mudam o texto. O texto é de revestimento, aí vai pregar sobre portas abertas, e aí a gente quebra totalmente a ligação do céu e da terra. Tudo que liga na terra, liga no céu. Não pode andar dois juntos se não houver concordância. Então, para que tudo seja cumprido conforme Deus quer, vamos ser fiel a Deus e ao tema, porque a serva sacrificou por esse tema e Deus confiou a ela. Todos acharam o texto sagrado? Amém. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vou repetir. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Podeis tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. É o terceiro dia da campanha. Oh, glória, a bênção de Deus. É um tema abençoado, um tema profundo, um tema forte, porque quando tratamos de revestimento, de fortalecimento, não tem como não mencionarmos essa carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, do verso de número 10 em diante. Assim também como não tem como não meditarmos em Coríntios, capítulo de número 10, que são textos fantásticos que vai falar acerca do revestimento. E se notarmos nos dias atuais, o que a igreja na terra precisa é de um verdadeiro revestimento da parte de Deus. Porque dia após dia tem ficado difícil ser cristão na terra. Tem ficado difícil adorar a Deus na terra. A ponto de que em determinados momentos a igreja não consegue identificar no mundo quem é cristão de quem não é, porque a cultura mundana tem crescido e tem influenciado a muitos. É como eu costumo dizer, se a gente entrar numa composição de trem, milhares e milhares e milhares de pessoas todos os dias
você que é cristão talvez consiga identificar quem é cristão, um ou outro, porque basicamente as falas são as mesmas, os comportamentos são os mesmos, as vestes são as mesmas, as malícias, as maldades são as mesmas. Então eu costumo analisar desta forma, meu pastor. Eu fico olhando o quão falho nós somos diante de Deus. E quando tratamos de um revestimento aqui, é bem verdade que um soldado cristão ele é encarregado de ser forte no Senhor e na força de quê? Do seu poder. Porque a igreja, ela caminha pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. A igreja, ela não caminha baseada em determinações humanas, em determinações mundanas. Mas a igreja caminha movida pelo Espírito Santo de Deus. A igreja de Éfeso, ela já era conhecida do apóstolo Paulo. Tanto é que se nós meditarmos no livro do Atos, capítulo de número 18, vamos perceber que Paulo já conhecia muito bem aquele povo. Paulo tinha alegria, prazer de cultuar com aquela igreja. Paulo, ele passou tempos, meses, talvez anos ali com aquela igreja. E todas as vezes que Paulo estava em Éfeso, Paulo ele parava para quê? Para ensinar, para educar aquela igreja de Éfeso como ser uma igreja fiel, como ser uma igreja prudente e reta diante aos olhos de Cristo, para que a igreja pudesse crescer. E quando Paulo está escrevendo esta carta, Paulo está preso. Paulo aqui está numa situação complicada. Já faz tempo que Paulo não visita Éfeso. Mas Paulo ainda preso, Paulo continua pregando a palavra através de cartas. Eu já quero aqui te dizer algo importante da parte de Deus. Independente do momento da situação que você esteja vivendo, você não pode perder o foco daquilo que Jesus colocou em tuas mãos. Independente se a situação está difícil, Deus te chamou para proclamar as boas novas. Independente da crise que você está vivendo, Deus te confiou o ministério em tuas mãos. Deus confiou a palavra para que você possa proclamar a corações. E aqui Paulo está preso, mas isso não foi um impedimento para que a mensagem de Deus, a mensagem de Paulo chegasse às igrejas, para que a mensagem chegasse a corações. E ele começa a pregoar a palavra de Deus. Perceba que os 3 primeiros capítulos do livro do Éfeso, Paulo está o quê? Falando acerca da doutrina de Cristo. Ele fala acerca de que Deus, ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Isso está mencionado no seu capítulo 1, verso de número 4. E do 3º capítulo em diante, Paulo está percebendo que
dormes. Levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo não está indo mais a Éfeso, mas a notícia que chega para ele é: a igreja de Éfeso está numa sonolência. E ele diz: olha, desperta, ele escreve para aquele povo: desperta, tu que dormes. Ele vai começar a mostrar para aquele povo a necessidade da presença de Deus, porque o cristão ele não pode de forma alguma caminhar vazio. O cristão ele não pode de forma alguma abrir mão da presença de Deus, de trocar a presença de Deus pelos momentos de prazer sobre esta terra. Porque o momento de prazer sobre esta terra, quando eu fechar os olhos, acaba. Mas a vida com Deus, quando eu fechar os olhos na terra, ela continua. Quem aqui quer ter uma vida com Deus? Porque depois que fecha os olhos na terra, a vida continua. Eu costumo dizer, pastor, que o cristão ele não morre. Ele muda de endereço. O cristão, ele não morre. O ímpio até morre. O cristão não morre. O cristão, ele muda de endereço. Ele sai do plano terreno e vai para o plano celestial. E é por este plano que eu e você estamos nos preparando todos os dias. Enquanto Paulo está pregando, enviando esta carta para a igreja de Éfeso, ele diz: olha, desperta, vocês precisam acordar. Mas como assim que a gente vai acordar, Paulo? É o seguinte: revestivos no Senhor, fortalecendo-os no Senhor e na força do seu poder. Pela nossa força nós não conseguimos. Pelo teu braço, meu irmão, você não consegue. Pelo teu braço, minha irmã, você não consegue. Pela tua força, minha irmã, vai dar tudo errado. Mas pelo poder de Deus, pela força de Deus, Ele consegue romper muralhas, Ele consegue estraçalhar o inimigo, Ele consegue quebrar cadeias, Ele consegue trazer em liberdade aquele que está preso. Pelo poder de Deus. Lembra quando a Bíblia diz: não é pela força nem pela violência, mas é pelo poder do... Se você tem o Espírito, você tem algo precioso. Você tem um poder extraordinário em tuas mãos. E Paulo, ele foi assim. Foi um que precisou entender. Mas muitas das vezes, muitos é como Saulo e não como Paulo. Saulo, coração duro. Saulo, conhecedor da lei. Saulo, conhecedor da Torá. Saulo, conhecedor das leis de Deus, melhor do que muito discípulo. Mas Saulo não seguia. Mas Jesus viu algo precioso sobre a vida daquele rapaz, sobre a vida daquele homem. Talvez você tenha alguém assim na tua casa, como Saulo, onde muitos só vê os defeitos, onde muitos não vê o que ele poderá ser no dia de amanhã. Mas tem um Jesus no céu, que ele não olha o momento de fraqueza, mas ele vê quem você pode ser no dia de amanhã. E Cristo olhou para aquele homem chamado Saulo de Tarso. Estava cheio de ira, cheio de ódio, matador de cristão para piorar a situação. No meu lugar eu não queria ser vizinho dele. No meu lugar eu não queria trabalhar na mesma empresa missionária que ele. No meu lugar eu não queria ser colega de classe de alguém chamado Saulo. Mas Jesus olhou para ele
de bondade e misericórdia. E disse: rapaz, com a intensidade que tu usa da violência hoje, com a intensidade que tu usa para matar vidas hoje, amanhã você vai libertar milhares e milhares de pessoas em meu nome. Jesus fez uma transformação na vida deste mesmo Paulo. Jesus deixou ele cego, porque eu aprendi que primeiro Jesus ele me fere para depois me curar. O mundo ele só me fere e não me cura, mas Jesus ele fere e cura ao mesmo tempo. Glória a Deus, Jesus. E a igreja de Cristo precisa caminhar revestida da armadura de Deus, porque o texto diz o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O verso 12 ele é fantástico. O verso 12 é para quem entende de mundo espiritual. O verso 12 é para quem entende o tipo de luta em que enfrenta. O culto começou enquanto a serva estava orando. É um ambiente espiritual, um mundo em que a gente entra, em que muitos não se dão conta que acontece, mas acontece. Enquanto o servo estava tocando a bateria, ele estava, a igreja talvez muitos não percebiam, mas é uma batalha que ele estava enfrentando. Enquanto o pastor está no teclado, muitos talvez não percebem, mas existe uma batalha no mundo espiritual. E é essa batalha que eu e você precisamos aprender a enfrentar, a diferenciar quem são os nossos inimigos. Porque o meu inimigo não é quem divide a cadeira comigo. O meu inimigo não é quem trabalha comigo, que muitas das vezes me aponta, me critica. Não. Como se fosse assim, Penina sobre a vida de Ana. Ana não estava entendendo por um momento que o inimigo real que ela tinha não era em si Penina, mas era oculto, era o que ela carregava dentro do seu coração, é o que ela estava preocupada em fazer. Mas quando ela fez, colocou um propósito nas mãos de Deus, através do propósito Deus honrou. Penina teve poder para impedir o milagre de Ana. Então, Penina nunca foi o inimigo real de Ana. Por quê? Porque não tinha força alguma para impedir o milagre. Qual que é o meu inimigo? Então, vamos na verso de número 12. Portanto, a minha Bíblia tem uma tradução um pouquinho diferente, tá? Mas o significado é o mesmo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos. Em outras traduções que talvez é que você tenha, contra carne e sangue. A nossa luta real não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue. Porque se fosse assim, o problema do mundo era resolvido. Concorda comigo? Quantas guerras têm acontecido aí afora? Quantas pessoas têm morrido? É guerra, sangue e carne. Tem resolvido o problema mundial? Tem resolvido a fome? Tem resolvido a enfermidade? Tem resolvido o caos, a miséria? Não tem resolvido. Porque é diferente esse tipo de luta. Qual que é o meu inimigo? Vamos lá. É sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É um mundo espiritual invisível, a qual Deus ele só revela para quem tem uma intimidade profunda com Ele, para quem gosta de ter um relacionamento profundo com Ele. Sabe por quê? Salmo 25, 14 diz o seguinte: os segredos do Senhor
de Daniel não se trata de quantidade de dias, mas se trata da resposta. A resposta para Daniel poderia ter chegado no primeiro ou no segundo dia, poderia ter chegado no terceiro dia, mas a resposta que Daniel queria só foi chegar no 21º dia. Porque ele colocou na presença de Deus e falou: eu quero mais, eu preciso de mais. Porque a Bíblia nos ensina: quem tem sede, venha. Porque ele tem o que? Da água da vida. Ele tem água para mim, ele tem água para a tua vida hoje. Ele tem a força de vida que você precisa para vencer as batalhas na tua casa, para vencer as batalhas na tua família. Ele tem, porque ele é Deus. Revestindo da armadura de Deus. Porque o nosso inimigo é o diabo. É ele. Que ele veio ao mundo para quê? Matar, roubar e destruir. E se você ligar o noticiário, é o que ele mais tem feito: matar, roubar e destruir. É verdade. Ele usa quem dá espaço para ele. Ele usa quem dá brecha para ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao. E ele faz o quê? Resistência. Como que o diabo ele vai fugir de mim se o primeiro pratinho que ele coloca? Ele nem precisa colocar o prato, ele só mostra a pontinha dele assim: eu já estou pronto para fazer a vontade dele. O inimigo nos últimos tempos ele mudou a estratégia. Era um trabalho terrível para tirar cristão da presença de Deus. Hoje ele tem tirado com facilidade. Quantos que você conhece que louvavam e hoje já não louva mais? Hoje faz a vontade do inimigo. Quantos que você conhece que um dia pregava com excelência e hoje já não prega mais? Hoje já faz a vontade do inimigo. Irmão, eu conheço muitos e muitos. Eu conheço pastores que eram em Francisco Morato referência para muitos. Por isso eu costumo dizer: aonde eu entro, se você for usar alguém como espelho para a tua vida, não use a mim. Não use o pregador da internet. Use o teu pastor. Use a tua pastora. Que é quem você convive. Que é quem você sabe que está intercedendo pela tua vida. Não me use. Por mais que eu estou pregando, não me use. Ah, eu quero ser igual aquele pastor. Você não sabe como é minha vida. Você não sabe como é o meu casamento. Para a glória de Deus é abençoado, graças a Deus. Temos um azul, mas Deus tem dado braço. Casado aproximadamente 16 anos com a mesma mulher, graças a Deus. Da minha filha, 10 anos, vai fazer 11, daqui uns dias. Tem mais um outro, o caçula, tem 6. E a minha casa ela é um milagre de Deus. E de poder de Deus eu falo com propriedade, porque eu sei o Deus que me chamou um dia. Da palavra de Deus eu falo com autoridade, porque eu sei a voz que falou comigo numa noite, madrugada de sábado para domingo. Na mesa de um bar. Nunca pus um cigarro
assim quer na boca. Nunca. Nasci, missionária Janete conhece, nasci, cresci no berço evangélico. Participei de grupo de criança, participei de grupo de adolescente, participei de grupo de mocidade, grupo de jovem, participei de grupo de varão, todos os tipos de grupo da casa de Deus que você possa imaginar, eu participei. Escolinha dominical, escolinha bíblica, participei de tudo. Mas se falar a vida de um camarada desse é fácil. Mas quando conhecemos o profundo da Bíblia, a gente vai ver que a vida de Davi não foi fácil. É o segundo coração de Deus, mas teve queda, teve fraqueza. A gente vai ver Pedro é a rocha. Vai edificar a igreja. Vai conduzir a igreja. Mas Pedro fracassou também. Ele negou a Cristo. Então todos nós temos um momento, e assim na minha vida eu tive um período assim. Chegou aquela idade abençoada que todo adolescente gosta, 15, 16 anos. É a hora, pastor, que a gente quer empinar o nariz contra papai e contra a mamãe. É a hora que a gente quer chegar em casa e achar que manda. É a hora que a gente quer chegar em casa, a hora que nós quer sair, a hora que nós quer, com quem quer, quando quer. E aí Deus olhou para mim e disse: ah, que empina o nariz, eu vou então quebrar você. Mas não entendia muito. Por mais que tinha nascido no berço evangélico, fui para o mundo. No mundo, o inimigo me apresentou algo. Fiquei um tempo no alto, até um dia que foi um varão, eu lembro como se fosse até hoje, na casa da minha falecida avó. Calça jeans, blusa de moletom, estava friozinho naquele dia, chinelo de dedo. Veio lá de São Paulo, da Zona Sul. Estava conversando com a minha avó. Um fiozinho de cabelo branco apareceu. Bom, quero. E olhou para mim, eu sentado, que todos os dias eu gostava, assim que minha avó fazia um macarrãozinho, eu pensava, eu gostava, eu não perdi a oportunidade. Quando a avó falava: filho, tem macarrão que você gosta, eu partia para lá, sem pensar duas vezes. Macarrão abençoado. E aquele rapaz, aquele senhor olhou para mim, nunca me viu na vida. Tu é. Como é que você sabe? Quando tu entrou aqui, Deus me falou que tu é. Aí ele olhou para mim e me fez uma pergunta: você quer parar de beber, mas é hoje? Sabe quando se olha para as pessoas com aquele olhar de deboche, dá aquele sorriso meio desacreditando da pessoa? Eu fiz aquilo, eu debochei dele. Mas enquanto eu debochei daquele rapaz, Deus já estava assinando algo na vida dele. Ele olhou para mim e falou: eu posso orar por você? Eu disse: pode. Mas sabe, com aquele sorrisinho ainda debochando, ou pelo jeito que ele estava vestido e tal. Mas quando eu sentado, aquele homem, metade de mim aqui assim. Aí quando aquele homem se levantou, parecia que estava levantando um varão
coisa da noite pro dia. Por isso que eu gosto de estar perto dos caminhos, abençoados. São abençoados. E da noite pro dia, irmão, se eu contar para você, até esse algo comum que você quer as irmãs usa para limpar a casa, para limpar o móvel aí. Se você me trazer aqui, eu cheirar ele, o estômago já começa a revirar até os dias de hoje. Glória a Deus. Tem mais de 15 anos isso. E até hoje eu carrego isso. Eu passo perfume assim, mas é aquela coisinha assim. Para não ficar sem mais o estômago. Porque todo tipo de álcool, no meu estômago, ele começa a revirar. E todas as vezes que isso acontece, eu me lembro daquele Senhor. Ele falou: a partir de hoje, Deus vai mudar a tua história. Aí, tão contente para desafiar Deus mais uma vez, o que eu fiz? Fui pro bar na madrugada. Fui eu e meu primo. Cheguei lá, nunca tinha fumado, como disse aqui, até os dias de hoje, graças a Deus, nem cigarrinho comum, nem nada. Só do álcool, que Deus me libertou. Mas naquele dia, quando Deus tem um projeto, um propósito na tua vida, parece que o cãozinho, ele sabe, parece que o inimigo, ele sabe. Naquela noite, numa mesa de bar, sabe aquela estradinha que a gente ia com um monte? Lá no Sete Rock? Não tem um barzinho na esquina? Aquele barzinho. Eu lá, mesa de sinuca. Parece que é coisa do inimigo mesmo, irmão. Naquela noite, o dono do bar chegou lá, um traficante. Aí chegou